Vamos para mais um Fofoca da Política. Ai, fofoca da política, vem aí. Cada detalhe você vai curtir, comentar e rir e compartilhar. Fofoca da política vai começar. Bom, muito bem, a gente tem aqui uma vinheta muito alegrinha, né? A vinheta do Fofoca na Política é uma vinheta alegre, mas a notícia de hoje não tem nada de alegre, mas existe um pouco de esperança. Eu quero compartilhar algumas informações que eu pude apurar com juristas que fazem um trabalho sério, e não juristas, advogados, e pesquisando na internet, observando o que as pessoas passaram a dizer a respeito, sim, dessa notícia horrível, que é o caso da irmã Débora. O caso da irmã Débora que eu falei aqui por semanas, inclusive fiz uma live com o Rafael Sanzio, em breve nós vamos fazer outra, porque não acabou, né? O assunto tá aí. E agora ele voltou. É óbvio que esse assunto voltaria. E nós já sabíamos disso, nós já tínhamos essa consciência de que em algum momento esse assunto voltaria, porque o julgamento, ele não acabou. Ele não acabou e o que o ministro do STF, Luiz Fux, fez foi apenas adiar um pouquinho. Né? Adiar. E assim, eu vou colocar na tela para vocês, claro que eu vou falar apenas de uma notícia, mas eu vou botar um resumo da semana. E foi um resumo muito bem feito por uma economista que eu sigo, gosto muito dela, que é capixaba, inclusive, ela que trabalhou ou está trabalhando na equipe do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, um ministro da Economia de verdade, não esse taxade que nós temos aí. E a Josiane Raese, se você não segue, ela segue, que é uma capixaba muito inteligente, já veio aqui no meu canal da entrevista, inclusive, aqui no podcast na época da eleição. Muito fera a Josiane. E ela fez um resumo aqui fantástico. Eu quero ler com vocês aqui, ó. Brasil, em uma semana. Mulher que pichou estátua é condenada pelo STF a 14 anos de prisão. Sim, a primeira turma formou maioria para essa condenação. 6,2 da semana. 6 bilhões roubados dos aposentados. Certo? Essa corrupção favoreceu o irmão de Lula. Isso aí. Mais um ponto. Inimigo político é intimado na UTI. Jair Messias Bolsonaro foi intimado dentro da UTI pelo imperador Xandinho de Moraes. Condenado da Lava Jato é preso enquanto outros viram presidente e influenciador. No caso, Fernando Collor de Mello, vocês acompanharam, foi preso pela Lava Jato. Ué, mas a Lava Jato não era uma organização criminosa? De acordo com as palavras, abro aspas, as palavras do Gilmar Mendes, né? Pois é. Preso político é proibido de ser filmado em julgamento. Felipe Martins, se pessoas filmassem ele durante o julgamento, ele seria preso. Foi a ordem que o Xandinho de Moraes deu, uma ordem nunca vista na história jurídica do país. E em grande parte do mundo isso nunca foi visto, a não ser em ditaduras e no período do bigodinho da Alemanha. Né? Tudo bem. Degradação da Amazônia cresce 329% em 2 anos e bate novo recorde histórico. Porém, nenhum cantor da música popular brasileira, nenhum artista da Globo, nenhum famosinho do Leblon fez música ou postou absolutamente nada a respeito disso. FMI. Dívida do Brasil deve chegar em 92% do PIB nesse ano de 2025. 92% do nosso PIB será a dívida que nós temos com o Fundo Internacional. Banco Mundial. Idade para o brasileiro se aposentar pode chegar a 78 anos. Esse é o resumo do Brasil só essa semana. Faz o L, galera. Faz o L. Bom, a notícia que eu vou comentar é apenas a notícia 1
sobre a irmã Débora, que pichou a estátua de batom, escrevendo a frase em alusão ao atual presidente do Stalin Supreme Federal, né? Pois é. A irmã Débora foi então condenada a 14 anos. O STF formou maioria para que isso aconteça. Muito bem, meus queridos. Nós fizemos live aqui a respeito da irmã Débora, nós falamos, nós repetimos, nós chamamos a atenção, nós pedimos, pelo amor de Deus, para que o presidente covarde Stanley Arco, o presidente covarde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Stanley Arco, pastor não, senhor Stanley Arco, porque para mim você não é mais pastor, você não é pastor, você é apenas um covarde. Pedimos corrente de oração, Rodrigo Silva se manifestou depois de muito tempo, mas, obviamente, esse resultado já era esperado. Porque, repito, o que Luiz Fux fez foi apenas adiar, né? Até porque naquele período a comoção no Brasil foi muito grande, então preferiu dar uma segurada, né? Para ver se os ânimos se acalmavam. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte: não percam a esperança. Calma, não percam a esperança. Ué, Leandro, como assim? Não perca a esperança. Calma. Bom, eu estive avaliando vários comentaristas políticos, juristas, professor André Marsiglia, o Chiquinho, advogado, e várias outras pessoas dentro da Revista Oeste, dentro do Braddock Show, o Rodrigo Constantino, que, aliás, ore pelo Rodrigo Constantino, jornalista que está exilado nos Estados Unidos. Aliás, ele não está exilado porque ele é cidadão americano, mas ele é um perseguido político, né, do Alexandre de Moraes. E ele está numa situação complicada porque o Itaú se negou a cumprir a ordem do Xandinho de Moraes, que autorizou o desbloqueio das contas do Rodrigo Constantino para que ele possa usar o próprio dinheiro dele para pagar as contas médicas dos seus tratamentos de câncer. E o Itaú, né? Itaú, que fez o L em 2022, que apoiou a eleição de Lula, não estão liberando as contas. A impressão que às vezes se tem é que o Alexandre de Moraes, ele mandou desbloquear, mas ele ele ligou logo depois, o pessoal do Itaú falou, ó, eu tenho que dizer aqui que desbloqueei, mas você não desbloqueia não, tá? A impressão que dá é isso, mas é só uma conjectura, vozes da minha cabeça, e ainda não é crime ter vozes na cabeça, né? Até porque eu posso dizer que é esquizofrenia. Então, deixa pra lá. Posso alegar esquizofrenia. Bom, eu não sei onde está minha água. Deixa eu pegar minha água ali, gente. Só um instantinho. Não posso continuar sem hidratar minha garganta, que hoje eu estou com a garganta ruim. E assim, preciso deixar claro algumas coisas para vocês. Não percam a esperança. Não percam. Mas, Leandro, você acabou de dizer que a primeira turma formou maioria. E ela foi, então, condenada a esses 14 anos. Bom, avaliando tudo que eu pude nessa semana, eu vou aqui passar para vocês as falas que mais me chamaram a atenção, que foi do advogado, um dos advogados de uma das vítimas do 8 de janeiro, não sei ao certo ele é advogado de quem, mas ele participa muito do Fio Diário e também da Oeste Sem Filtro. É o advogado que o sobrenome dele é Chiquini, não lembro o primeiro nome. Inclusive é um advogado que quando fala, a forma que ele fala, a cadência da voz, parece muito Leandro Quadros falando. É interessante, eu e minha esposa estávamos falando isso. Você já percebeu como é que a voz desse cara lembra a voz do Leandro Quadros? Eu falei, exatamente. E ele disse o seguinte: não perca a esperança, eu quero repetir isso para você. Por quê? Luiz Fux divergiu dos outros 4 integrantes da primeira turma do Stalin Supreme Federal, do STF, né? O que acontece? Ao divergir dos outros 4, ao divergir dos ministros Dino, Alexandre de Moraes, Zanin e Carmen Lúcia, Luiz Fux deu a pena de 1 ano e 6 meses, a qual, então, ela já teria que ser libertada, porque já cumpriu a contento, né? A contento, aliás, porque ela já passou de 1 ano e 6 meses. Então, se, digamos que fosse aceito 1 ano e 6 meses, ela
ela já estaria livre. Quando ele diverge, assim pelo menos é a lei, é assim que deveria ser, e lembrando, eu não sou jurista, eu sou um leigo, eu estou apenas transmitindo a vocês o que eu pude avaliar da fala de juristas conhecidos, que fazem trabalho sério, comentaristas políticos, e foi dito o seguinte, que no momento em que o Luiz Fux diverge dos outros, ele abre uma jurisprudência, um precedente que aquele julgamento não acabou. Cabe então agora recurso automaticamente, porque não foi definido. Em outras palavras, ela vai continuar em prisão domiciliar. Isso é o que diz a lei. Por que eu estou dizendo que é isso que diz a lei? Porque nós sabemos que hoje no Brasil não é mais um país onde impera a lei. O que impera é Alexandre, como diz a Bárbara do Teatro Lisei. Alexandre é quem impera. Então ele pode modificar Alexandre ao bel prazer de Alexandre. Mas, se formos seguir os ritos da lei, se é que ainda existe algum rito da lei, tendo em vista como a lei e a Constituição brasileira têm sido atropelados constantemente pelo Alexandre, a gente pode esperar absolutamente tudo. Mas vamos pensar que vai se seguir os ritos da lei. Dentro dos ritos da lei, dentro dos ritos da Constituição, de como deve ser feito, Luiz Fux divergiu e agora abriu, então, condições de um recurso e esse julgamento vai a plenário do Stalin Supreme Federal. Né? O stalinista Supremo Federal vai ter que os 11 ministros se debruçarem sobre o julgamento para então dar fim ao julgamento. Significa que, de acordo com esses juristas, esses advogados, o julgamento da Débora não está em trânsito de julgado. Significa que ela vai permanecer, então, na última situação que ela até agora estava, que é a prisão domiciliar. Significa que ela não vai ser retirada de dentro de casa imediatamente. Ela vai continuar com os filhos dela dentro de casa, presa, lembrando que continua sendo uma prisão, mas pelo menos ela está com os filhos, entendeu? Sei lá, eu se fosse ela, eu já tinha, vazado, agarrava os filhos, o marido e metia o pé. Mas, talvez seja falta de fé da minha parte, ela tenha uma fé maior, e espero que sim, do que a minha. Mas, isso vai acontecer agora. Vai ser marcado novas datas e agora o processo vai se estender por mais um tempo, porque precisa passar toda a análise processual, todo o julgamento pelo plenário e os 11 ministros precisam se debruçar diante do assunto. E aí, após isso, é que pode, depois do voto sim da maioria dos 11, e é claro que a gente espera que vai ser exatamente isso que vai acontecer, aí sim ela vai estar em trânsito e julgado. Mas, por que eu digo para você não perder sua esperança? Porque nesse meio tempo, nós estamos aqui do lado de fora lutando por uma coisa chamada anistia. E apesar de saber que tudo faz parte de um grande plano político, inclusive de figuras da direita, de ficarem segurando essa pauta da anistia, para que em 2026 eles venham a angariar votos através dessa pauta, eu tenho fé no meu Deus, porque eu sou um cristão, eu sou adventista, eu faço parte da mesma religião da Débora e eu tenho orado pela vida dela e pela vida das outras pessoas que são vítimas do 8 de janeiro, são vítimas do STF, as vítimas do STF. Eu tenho orado por essas pessoas nas minhas orações. E o que acontece? Eu tenho fé que algo vai mudar, porque não há mal que dure para sempre, em nome do Senhor Jesus. O choro pode durar uma noite, mas é a frase mais clichê que existe, mas ela é real para aqueles que creem num Deus vivo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa alegria nós vamos ter para testemunhar do poder de Deus diante desse mal que está assolando o nosso país. O que me entristece e me dói é saber que existem pessoas cristãs da mesma religião da Débora dos Santos, da mesma religião que a minha, que querem que a Débora fique presa. A que ponto chegou a doutrinação, a que ponto chegou a incapacidade cognitiva de alguns adventistas do sétimo dia para torcer contra uma irmã da igreja, simplesmente por posicionamentos políticos que essas pessoas acham estar certas em ter, que é, no caso, o posicionamento político à esquerda.
É triste, é assolador, mas não existe nenhuma novidade que a Igreja de 27º dia está tomada e sequestrada pela esquerda brasileira. É só você olhar o NASP, é só você olhar os líderes, é só você olhar o covarde do Stanley Arco, que tem medo de falar do assunto, porque a igreja aconselha que não se deve misturar política. Só que ele não percebe que a gente não está falando de política. A gente está falando da vida de uma mãe de família que está sendo injustiçada através de um psicopata. Mas o cara não quer falar nada por quê? Porque ele é um medroso, é um cagão, é um covarde. Mas nós somos pessoas que vamos lutar até o fim pelo que é certo. Porque o certo é o certo e o errado é o errado. E é a mesma coisa, né? Pastor é pastor, covarde é covarde, vagabundo é vagabundo. Continue orando pela Débora, oremos pela Débora. Somos todos Débora. E é isso que eu queria falar para vocês. Não percam a esperança. Porque a Débora não vai ser presa de imediato, pelo menos é o que diz a lei. E a gente espera que Deus possa agora intervir e que a lei seja seguida. Então ela aguarde dentro de casa o julgamento em plenário do stalinista Supremo Federal, não é? E a gente possa ter tempo para que todo esse quadro mude e que, em nome de Deus, essa anistia venha e essas pessoas possam ser libertas. Esse foi o Fofoca da Política de hoje. Eu falei que ia ser rapidinho e um assunto muito único. E vamos lá, gente. Vamos que tem mais coisa para a gente conversar aqui, inclusive, no restante da live. Vamos embora. Esse é a Fofoca da Política. Ei, fofoca da política! Ei, fofoca da política! Fofoca da política! Hoje a coisa tá tão feia que eu não tô muito alegrinho, não. Mas vamos lá.